Comentar com você neste vídeo sobre o empate do São Paulo contra a equipe do Nacional, lá em El Gran Parque Central, em Montevideo. 1-0 doloroso, né, digamos assim, né, difícil de ver o jogo, né, do ponto de vista tático. O São Paulo começou muito mal mesmo, depois consegue melhorar, aí no finalzinho do primeiro tempo, consegue melhorar com uma movimentação bem interessante, com alguns jogadores se apresentando um pouco mais, né, o Lucas e o Luciano acordaram, né, entenderam que estavam jogando, estavam dentro de campo jogando, né, e se apresentaram um pouco mais para o jogo. Foi o que bastou, né, o São Paulo ter alguns jogadores se filtrando um pouco mais ali no meio, para conseguir gerar um equilíbrio no final do primeiro tempo, nos 5 minutos finais ali do primeiro tempo, em que o São Paulo conseguiu equilibrar, né, os seus primeiros 45 minutos, que tinham sido até então muito ruins, muito abaixo mesmo do esperado. O São Paulo começou com um jogo esquisito, dando muita moral para a equipe do Bolso, né, dando realmente muita confiança para a equipe do Nacional, e só não conseguiu se aproveitar disso porque é uma equipe muito fragilizada tecnicamente hoje em dia, né. Também taticamente a gente pode falar que essa equipe ainda requer muitos ajustes, né. O Álvaro Tino Recoba saiu do comando do banco de reserva dessa equipe há pouco tempo, estava começando a fazer um trabalho muito interessante, na minha opinião, e chegou o Lasarte, que ainda não consegue colocar, digamos assim, sua cara nessa equipe, né. Bom, a despeito, né, dos comentaristas, né, do comentarista e também do narrador insistir constantemente de que o Nacional é a unanimidade, o melhor time do Uruguai neste momento, eu queria saber de onde eles tiram essas pérolas, né? Eu queria saber, né, porque não é nem um pouco, acho que eles partem dessa observação aí, em virtude de que o Brasil ganhou o título do intermediário recentemente, a partir do empate doloroso, cruel de ver contra a equipe do Peñarol, e acabou ganhando nos pênaltis. Mas não tenho a menor dúvida, se houvesse uma unanimidade hoje, e não existe essa unanimidade lá no Uruguai, é de que o Peñarol é melhor do que o Nacional. Não sei de onde eles tiram isso. Às vezes eu acho que essas pessoas se esquecem que aquele que está assistindo o jogo não é tão estúpido, tem condição de investigar, tem condição de analisar, tem condição de ter informação, porque não é possível como eles tinham a gente de idiota, né? O PVC já foi um bom comentarista, inclusive, ele também embarcando nisso, e o narrador, que pelo amor de Deus também, né? Um grande narrador, um narrador importante aí, cometendo essa asneira, e insistentemente, de onde vem isso, né? O torcedor do São Paulo sabe perfeitamente o que é o São Paulo, o que é essa equipe do São Paulo, sabe perfeitamente que essa equipe do São Paulo não jogou nada no primeiro tempo, mas sabe que essa equipe do São Paulo tem condição de vencer no Morumbi, né? Então pra que ficar enchendo mais a bola, querer construir uma narrativa que não tem nada a ver? Essa tentativa de construir o Nacional como uma equipe importante, não sei o quê, para mostrar que o São Paulo tá conseguindo o resultado e tal, o torcedor tá vendo que se o São Paulo forçasse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de qualidade, conseguiria sair com uma vitória hoje em Grande Parque Central. Então pra que isso, né? Então, realmente não tem o menor sentido. Como eu disse, o primeiro tempo muito ruim. No primeiro tempo, gente, os primeiros 15, 20 minutos do São Paulo deu dó, misto de raiva, né? Porque era uma equipe, assim, muito fragilizada, sem movimentação, se fechando atrás, dando campo, dando bola para o Nacional, né, que evidentemente não sabia o que fazer com ela, mas é aquela coisa, quando você traz muito movimento de jogo para a sua área, você pode ter uma bola vadia, né? Os caras chutam para qualquer lado, de repente a bola bate em um, bate em outro, entra. Às vezes você está tentando fazer uma infiltração na área, né, toca ali no jogador da equipe do São Paulo, o cara cai, é pênalti, entendeu? Vem um escanteio, por exemplo, bola, enfim, gol, né? Tinha o Quartz, né, 8 metros de altura, poderia ter feito um gol de cabeça hoje. Então, não era legal aquele jogo do São Paulo, né? O São Paulo poderia ter levado um gol de uma equipe que é muito frágil, tá muito frágil nesse momento, a equipe do Nacional de Montevideo, né? Então foi um tanto quanto inexplicável. Agora, faltava grana, faltava vontade, mas também os jogadores não se apresentavam, né? Não se apresentavam. E assim, não houve um encaixe, sabe? Não houve um domínio ali do São Paulo em relação ao Nacional nos primeiros 35, 40 minutos, tal. Não houve. Então a gente percebeu claramente que, em termos de esquema tático, o São Paulo só conseguia ter alguma relevância quando estava no primeiro terço do campo. Perdia completamente essa relevância quando chegava no meio de campo, os jogadores no meio também não funcionaram muito bem, e não tinha nenhuma relevância quando chegava ao ataque, né? Agora, do ponto de vista do esquema tático, a equipe do Nacional estava melhor, né? E aí o que acontece? Estava melhor. E aí o que acontece? Que os jogadores do São Paulo tinham que chamar um pouco a responsabilidade. Como eu disse, se o esquema tático não está empoderando o jogador, não está facilitando para o jogador, tenta fazer a parte dele. A gente não via isso com o Lucas, a gente não via isso com o Luciano, né? Que errou demais nessa partida, né? A gente não via isso nem mesmo com o Ferreira, que estava todo atrapalhado também na partida, não estava conseguindo fazer muita coisa não. Na volância, Bobadilha hoje para mim foi um
dos melhores, jogou bem, né? Já o Luiz Gustavo teve momentos de altos, muito poucos, diga-se, e muitos momentos de baixo também, perdido, correndo errado. Hoje não foi realmente uma noite para o Luiz Gustavo, não. O Wellington, ali no setor esquerdo, né? Praticamente não funcionou, não correu, não atacou os espaços, não foi ali de fundo, não deu profundidade, não fez nada, né? Absolutamente nada. O tal do Wellington, que acha que joga muito, né? No setor direito, né? O Rafinha, por favor, aposenta o Rafinha. Alguém aí ajuda, né? Ajuda aí, dá ideia lá para que aposentar o Rafinha, porque realmente ele tentava ser volante de vez em quando, se atrapalhava todo, tentava ser lateral, se atrapalhava ainda mais, não conseguia claramente entregar profundidade também naquele setor. O Lucas geralmente buscava ali, embora posicionado ali, aberto, às vezes buscava o centro do campo, então você tinha um espaço ali que evidentemente a volância não ia ocupar, quem tinha que ocupar era o aposentado. O aposentado não ia chegar lá à frente para ocupar aquele espaço e gerar profundidade, que não é o jogo dele. O jogo dele também é, chegando perto da área, tentar virar um meio campista. É o caso do Rafinha. Então, que realmente não entendo porque ainda está nessa equipe do São Paulo. Mas enfim, faz parte, né? Bom, Rafael assistiu o jogo, né? Porque embora ele só tenha tido 14 finalizações, a gente pode contar, precisa, assim, nos dedos, né? Quantas foram no gol, né? Muito pouco, uma ou duas só, apenas, né? E eu acho que o grande destaque dessa equipe do São Paulo, dois destaques, né? Dois muito bons destaques da equipe do São Paulo. O primeiro deles eu acho que foi o Rato, que entrou muito bem no segundo tempo e muda o jogo, mas deixando claro, no segundo tempo, eu acho que a equipe já volta também melhor, com mais ideias, com mais clareza sobre o jogo, com mais entendimento. Acho que a conversa de vestiário do Soberdia com seu elenco foi muito proveitosa, muito qualificada, e o São Paulo volta melhor. Agora o Rato é também um nome dessa melhora do São Paulo no segundo tempo. Por quê? Porque o Rato consegue dar consistência para o meio de campo, que o São Paulo não tinha até então. O Rato entrega que era essa infiltração pelo meio, né? Mais um jogador para se associar naquele setor do meio de campo e tal. Então o Rato consegue fazer uma partida interessante e ajuda a melhorar essa equipe do São Paulo. Teve um ou outro momento também de desatenção, mas foi um dos destaques dessa equipe do São Paulo. Agora, para mim, indubitavelmente, o melhor jogador do São Paulo, acho que o melhor jogador da partida foi o Alan Franco. E aí não tem a menor sombra de dúvida, muito seguro, presente nos momentos ali certos, né? Fazendo interceptações, se aprofundando, né? Se apresentando ali para o jogo, indo até o meio de campo. Um passe muito certeiro, muita atenção no jogo. Realmente o Alan Franco fez um partidaço. É um jogador que está melhorando muito, está no São Paulo, nos últimos jogos, mostrando um pouquinho daquilo que as pessoas esperavam quando ele foi contratado pelo tricolor do Morumbi. Então acho que o Alan Franco foi o nome dessa partida, né? E é curioso, o São Paulo não jogou bem contra uma equipe que também não jogou bem, e o grande destaque foi o zagueiro. Então tem um problema aí com esse time do São Paulo, claramente, né? Bem, o Zuberdia fez ali o que pôde, colocou o Nestor, entrou e só atrapalhou, né? Não fez absolutamente nada. Michel Araújo não teve tempo, evidentemente, para jogar, né? Mas teve oportunidade de chutar a bola, chutou no inferno, ninguém sabe até agora onde está a bola, né? E acho que assim, o Zuberdia poderia ter tentado um pouco mais. Como o Luiz Gustavo não estava jogando bem, acho que nos 15, né, 10, 15 minutos finais ele poderia perfeitamente ter feito ali uma tentativa com o Marcos Antônio, que é um jogador que consegue dar uma dinâmica muito legal para o setor também do meio de campo, né? Mas no mais, assim, eu acho que apesar de tudo, o São Paulo conseguiu, evidentemente, um bom resultado. Não perdeu, já é satisfatório. No segundo tempo, pelo que jogou, justificou no mínimo esse empate em 0-0. A gente vai olhar para o jogo, a gente vai ver que o Borussia teve muito mais finalizações do que o São Paulo, chegou muito mais à área do tricolor do que o contrário, mas se olharmos para o que foi taticamente o segundo tempo do São Paulo realmente mereceu no mínimo um empate nessa partida. Vencer? Não mereceu vencer. Acho que não era uma partida para ter vencedor, mas o empate foi muito justo sim, e não deixou de ser um grande resultado para o tricolor do Morumbi. Acho que o São Paulo tem condição de se classificar na volta. Agora, claramente que diante da torcida, Morumbi lotado, aquela coisa toda e tal, o São Paulo não vai fazer esse jogo, evidentemente, vai tentar dominar as ações, vai tentar trabalhar na defesa, no campo de defesa da equipe do Borussia, né? E é assim que tem que ser, né? Agora, não pode realmente dar muita moral para esse time uruguaio, que é um time que tem muita garra, muita tradição, uma força da camisa impressionante, mas é um time que está muito complicado, né? Os novos reforços vão qualificar ainda mais esse Nacional, claramente, mas ainda não deu tempo e pode demorar um pouquinho para que isso aconteça. Aliás, no Borussia, eu acho que um destaque foi o veterano Coates, né, que é um jogador que chegou e não está no melhor da sua forma física, mas mandou muito bem hoje em campo. O Coates era um jogador que poderia perfeitamente ter sido repatriado para um time brasileiro, um jogador de muita qualidade ainda, um belo defensor. Acho que foi um dos destaques dessa equipe do Nacional do Uruguai nessa partida. Então o São Paulo não venceu, tá? Não fez uma boa partida, mas no segundo tempo fez uma partida bastante aceitável, foi melhor do que a equipe nacional, controlou as principais ações no segundo tempo e mereceu pelo menos esse empate diante da equipe
equipe uruguaia lá em Grande Parque Central. Agora acho que no Morumbi de fato dá para ganhar, vamos esperar que isso aconteça, porque o São Paulo merece passar para a próxima fase, para a etapa de quartas de final, até porque a torcida do Tricolor merece e merece muito uma grande campanha na Libertadores de América, meus amigos e minhas amigas. É isso.